Em uma coletiva de imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou em Brasília uma ação direta de inconstitucionalidade contra trecho da Lei do Direito de Resposta. O presidente da entidade explicou que a lei não pode proibir que a justiça funcione de forma livre e independente para coibir abusos, inclusive o direito de resposta abusivamente concedido. Confira. A ADIM 5.415, ajuizada pela OAB, contesta o trecho do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, que estabelece que recursos contra o direito de resposta determinado pela Justiça precisam ser concedidos por órgão colegiado. Segundo o presidente da OAB, este dispositivo cria um evidente desequilíbrio entre as partes e compromete o princípio da igualdade. Um desembargador vai valer menos que um juiz, um ministro menos que um desembargador. Então, um desembargador não poderá sozinho sustar uma decisão do juiz, ainda que provisoriamente. O arcabouço jurídico deve assegurar a resposta, mas não deve permitir que haja o abuso do exercício do direito de resposta. É o equilíbrio que se está buscando ao ingressar com a ação com relação ao artigo 10. Por fim, a OAB pede que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 10, afastando a exigência de juízo colegiado prévio para suspender em recurso o direito de resposta. O conselheiro federal suplente da OAB lançou livros sobre a lei anticorrupção. O Birajara Custódio Filho tem palestrado sobre o tema em várias seccionais, firmando importantes parcerias nos estados. Para a OAB, essa é uma situação nova e as empresas devem se adaptar à realidade. Em reunião plenária, a OAB Nacional promoveu o lançamento do livro Comentários à Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção. A autoria é do conselheiro federal suplente Ubirajara Custódio Filho. O presidente nacional da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, aproveitou para lembrar a atuação da OAB para a aprovação da matéria no Congresso Nacional. O autor do livro agradeceu aos colegas e destacou que a obra pretende iniciar um debate importante para a advocacia. Um fórum na OAB discutiu o direito e a infraestrutura como saídas para a crise do país. A abertura do evento contou com palestra do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que falou sobre as perspectivas para os próximos anos na área de infraestrutura e investimentos. Na abertura do terceiro Fórum Nacional de Direito e Infraestrutura, realizado na sede da OAB em Brasília, a entidade destacou a importância de marcos regulatórios claros e da segurança jurídica para manter um bom ambiente de negócios no país. Para que tenhamos mais desenvolvimento, para que possamos retomar o desenvolvimento do nosso país, atrair investimentos e fazer com que possamos manter o emprego dos brasileiros. É isso, afinal de contas, o que deve nos unir a todos, advogados, sociedade civil, empresas, empresários, trabalhadores, a manutenção do emprego dos brasileiros. Isso significa manter ou retomar um desenvolvimento econômico sustentável para o que o direito pode contribuir. E essa contribuição virá na construção de marcos regulatórios claros, da defesa da segurança jurídica e certamente na necessidade de que tenhamos previsibilidade e estabilidade no desenvolvimento dos negócios. O fórum foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e Infraestrutura, o IBEG, pelo jornal El País e pela IRIA. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, classificou o debate como atual e imprescindível neste momento que o país vive. O resultado é a transformação do ambiente, que nós acreditamos, que vem de todas as investigações que aí a gente vê se desdobrarem, tem que, para alcançar real fruição, tem que encontrar um novo ambiente regulatório. Os incentivos, as indicações, elas só vão se consolidar se nós tivermos esse ambiente regulatório. Por isso, é insubstituível o papel do direito, é insubstituível aqui, é tão louvável esse esforço da OAB. Me parece que num cenário grave como o que nós estamos atravessando
é cada vez mais urgente a necessidade de refletirmos sobre alternativas, saídas, né, para que esse mercado não fique refém dessas práticas nefastas e, por outro lado, nós consigamos garantir, como diz a Constituição Federal, o mercado interno, o mercado nacional, como diz a nossa Constituição, é patrimônio nacional, né, de modo que é tarefa nossa, dos juristas, defender esse mercado de infraestrutura e também defender o seu aprimoramento. Também participaram da abertura do evento Isabel Amorim, diretora do El País no Brasil, Roberto Muniz, presidente executivo da Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Saneamento Básico, João Moura, presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações Competitivas. A OAB Nacional aprovou autonomia às seccionais para definirem valores diferenciados de anuidade para advogadas inscritas em seus quadros. Essa decisão teve como base a alteração do provimento 111 de 2006, que instituiu o Plano Nacional de Apoio à Mulher Advogada. As seccionais da OAB passam a definir valores diferenciados de anuidade para advogadas e decidem também sobre os casos em que cabe a isenção de pagamento. A decisão foi tomada em sessão plenária do Conselho Nacional da entidade e faz parte do Plano Nacional de Apoio à Mulher Advogada. Se destacar desde o início que um dos motes de atuação da gestão atual do Conselho Federal, sob o comando do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi e continua sendo a valorização da advogada, fortalecendo sua participação na vida cotidiana da profissão e também no seio da classe. Desse modo, pois, como norte de equação dos provimentos sobreditos, a inserção no artigo 2º do provimento 111/2006 do CFOAB, de inciso indicando a hipótese de isenção ou diminuição do valor da anuidade à mulher advogada no ano do parto ou da adoção ou no caso da gestação não levada a termo, acrescentando ainda, parágrafo e mesmo artigo, a disciplinar o meio em que se comprovará a situação e como se processará o benefício. Importante, seguindo a orientação do inciso 15 do artigo 2º do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, provimento número 164/2015, considerando as peculiaridades de cada seccional, que o regramento seja genérico e programático, deixando ao encargo da seccional a disciplina de isenção ou diminuição do valor da anuidade, bem assim a possibilidade de devolução dos valores pela Caixa de Assistência dos Advogados. Ainda na sessão, a OAB lembrou que iguala homens e mulheres ao reconhecer as situações peculiares pelas quais as profissionais do sexo feminino inevitavelmente passam. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais, Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. E também o nosso site, oab.org.br. Semana que vem tem mais, até lá. Tchau, tchau.